Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma bomba de água centrífuga caseira. O mais legal desse modelo de bomba é que com ela a gente consegue levar água a uma altura muito grande e também a uma distância muito grande, porque ela proporciona pra gente boa pressão. Já deixa seu like no vídeo e fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa bomba. Eu já tenho aqui no canal vários modelos de bomba que a gente fez ao longo do tempo. Eu tô deixando aqui na descrição, caso você queira ver os outros modelos que a gente tem. E sem mais enrolação, bora para a construção da nossa bomba. Eu vou começar fazendo um furo bem no centro de um cap de 150. Todos esses caps, ele vem com uma marcação no centro. No caso desse, aqui no meio tem a marcação onde fica o centro. Então a gente tem que furar bem no meio certinho. Com o mesmo eixo que a gente vai montar a bomba, eu vou alargar esse buraco aqui do cap. Para isso, eu deixei ele esquentando bem no fogo e agora a gente coloca aqui bem no centro daquele buraco que a gente fez. O rotor que a gente vai utilizar para esse projeto é um rotor de uma bomba centrífuga Dancor. Eu paguei na Shopee R$40 nesse modelo. Quando a gente compra esse rotor, geralmente tem o kit que vem o rotor com o selo mecânico. Esse também era para ter vindo, porém o vendedor não mandou para mim o selo mecânico. Eu vou montar sem mesmo, mas depois eu vou comprar um selo mecânico para colocar, porque é importante para preservar ali o rolamento da nossa bomba. Mas sem o selo vai funcionar também. O que pode acontecer é às vezes vazar um pouco de água ali na parte de trás. Se você quiser comprar, é só pesquisar lá no Mercado Livre ou na Shopee, rotor para bomba de água centrífuga. No caso desse modelo aqui, ó, é o de 1 CV. O corpo da bomba tem que ter mais ou menos a medida do rotor dessa parte aqui. Para isso, a gente vai encostar aqui 2 pedaços de ferro e a gente vai medir esse meio para saber a largura que a gente faz o corpo da nossa bomba. Temos que fazer então com 4 centímetros. Cortei o cap e o bom é que a medida deu exatamente onde começava essa parte mais alta. Então eu só precisei seguir aqui essa lateral para cortar. Para a saída de água da nossa bomba, eu vou utilizar um tubo de PVC de 25 milímetros. Porém, se você quer uma vazão maior, o ideal é usar um tubo de 32. Como eu não tenho tubo de 32 milímetros e ele é um pouco mais caro de estar comprando, eu vou utilizar o de 3/4, que é o de 25 milímetros, que é o mais comum da gente estar encontrando. Só que a gente também consegue mudar esse tubo depois, porque essa daqui é apenas a saída da bomba. Se eu quiser usar o depois, o de 32, é só eu colocar uma adaptação aqui e aí sair com o tubo de 32 da ponta da bomba para lá. Não tem problema nenhum também. Como eu não tenho uma serra-copo de 25 milímetros, eu vou fazer um furo com uma serra de 22 e depois eu vou alargando até chegar a bitola do nosso tubo de 3/4. O ideal é que a gente faça o furo bem no meio do cap. Eu escolhi esse lado aqui que já tem essa bolinha, eu vou fazer o furo bem no meio. É importante que o rotor fique bem no centro desse buraco, ó. Como vocês podem ver, ele pega bem no centro do buraco. A gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar nenhuma rebarba pro lado de dentro aqui do tubo. É bom também tentar deixar ele o mais reto possível para não ficar feia a nossa bomba. Esse daqui é um baldinho de tinta de 3,6 litros velho. Eu vou tirar 6 centímetros da boca para cá para ser o molde da carcaça da bomba. Cortei o nosso balde e agora a gente vai medir aqui o lugar onde a gente vai fazer o buraco que vai passar o tubo de 3/4. Agora a gente só precisa encaixar o cap dessa forma aqui. Para a resina não vazar aqui na parte de baixo, eu vou estar colocando um saco plástico. Na verdade eu vou colocar mais de um, porque ela vai esquentar, pode ser que derreta o plástico. Porém, depois que a gente colocou, em poucos minutos, ela já vai ter endurecido, já não vai vazar mais. Pode até ser que o plástico derreta, só que não vai vazar porque ela já vai estar mais firme. Antes de começar o processo da resina, a gente também tem que marcar os lugares que vai se fixar do nosso motor. O motor que eu vou utilizar aqui é esse motor, um motor de meio CV e tem 3.470 RPM. Esse motor faz muito tempo que eu tenho ele. Ele é um motor de máquina de costura industrial. Eu acho que faz uns 10 anos que eu tenho esse motor aqui e eu resolvi utilizar ele. Você pode escolher qualquer tipo de motor, motor de centrífuga, fica a sua escolha aí achar um motor mais barato para você. Como eu tinha esse motor, eu vou estar utilizando ele. Ele é excelente para esse nosso projeto. Aqui na frente dele eu tenho vários lugares para estar prendendo parafuso. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar 3
furos para prender a bomba. Vou colocar as roscas aqui. Por isso, a gente tem que fazer as marcações em um papel, como se fosse um gabarito, para depois a gente passar ali para a carcaça da bomba, para já deixar os pontos certos de onde a gente vai parafusar. Uma outra coisa legal desse motor também é que ele já tinha um furo aqui no meio. Isso facilitou muito para mim a fabricação do eixo. Esse eixo aqui eu mandei fazer no torneiro. Ele me cobrou R$40 para estar fazendo a rosca. De um lado eu fiz a rosca para o motor, então ele vai rosquear aqui, e do outro lado ele fez a rosca do rotor da bomba. Então ele ficou bem no centro, sem vibração nenhuma. Ficou muito show. Como esse motor tá muito velho, tá muito enferrujado, ó, faz muitos anos que ele tá parado, eu tô pensando depois de lixar aqui e pintar para ele ficar mais novinho, nossa bomba ficar mais bonita. Eu não sei quanto custa um motor desse para estar comprando hoje, mas se você procurar no ferro velho, você acha um monte, vários modelos de motores que o pessoal vai jogando lá, motores que vão para o desmanche, motores que vão ser quebrados, tirados do bobinamento e vendido por quilo. Então você tem que procurar garimpar que você acha. Se você achar desse modelo, excelente, porque ele é muito bom, ele esquenta muito pouco e tem todos aqui os suportes que a gente precisa para estar colocando a bomba. Aliado a ele ter meio CV, poderia ser um motor de 1/4 de CV, também seria bom porque economiza energia. E outro fato importante é a rotação dele, que é uma rotação alta. Para fazer o gabarito é muito fácil. A gente coloca um papel sulfite em cima do eixo. Agora a gente só precisa achar os parafusos que a gente vai querer fixar. Aqui tem um. Aqui é o outro. Pronto, pessoal, a gente já tem aqui as marcações para estar parafusando a nossa bomba. A resina que eu vou estar utilizando é uma resina para laminação, resina de lã de vidro. Eu vou estar fazendo a preparação de 100 em 100 gramas, tendo em vista que ela seca muito rápido, então a gente tem que ir preparando aos poucos. Vou colocar 100 gramas aqui na lata, passou um pouquinho, mas não tem problema. E eu vou pingar 30 gotas de catalisador. A gente tem que mexer bem para que todo o catalisador se dissolva aqui com a resina. Deixa o cap bem no meio, bem no centro mesmo, o máximo que conseguir aqui do nosso molde. E a gente vai colocando lã de vidro nas laterais e apertando bem. Eu já vou colocar também o rolamento ali no meio. Para isso, eu passo bastante vaselina, se você tiver graxa, alguma coisa do tipo. Eu estou usando vaselina porque é mais limpo, aqui na parte de cima e na parte de baixo, para que a resina não pegue aqui e acabe estragando o nosso rolamento. Passar bastante, sem dó. Não pode colocar muito catalisador, pessoal, senão seca muito rápido e a gente não consegue fazer o serviço direito, colocar fibra e tudo mais. Enquanto a nossa resina está lá secando, eu vou dar um trato aqui nesse motor, vou tirar essa ferrugem e vou pintar para dar uma melhorada no aspecto dele. Estou passando aqui um removedor de ferrugem.
A resina secou e a gente já pode tirar o baldinho que a gente usou como forma. Ele até já começou a descolar aqui nas laterais, ó. Mas para tirar, a gente precisa fazer um corte bem aqui, aonde a gente deixou o cano, para poder abrir e tirar ele. Próximo passo é fazer a tampa da bomba, a frente. Eu vou utilizar a mesma forma que a gente fez a bomba, porém agora eu vou colar ela aqui, passar uma fita para a gente utilizar ela como molde. Passei uma fita aqui e tapei o buraco. Da mesma forma que a gente fez com o corpo da bomba, a gente vai fazer na tampa. Eu vou pegar um saco plástico e cobrir aqui a boca do balde e passar um elástico. Esticar bem. Lembrando, pessoal, que tem que ficar o mais reto possível, porque essa parte aqui é a que vai encostar na bomba para fazer a vedação. Eu cortei um pedacinho de tubo de 3/4 com 6 centímetros e fiz aqui, ó, alguns cortezinhos. Para que isso? Para que a resina possa entrar e ele ficar bem fixo, não correndo o risco de soltar. A gente vai colocar ele aqui no meio dessa forma. Lembrando que a gente tem que sempre tentar buscar o meio exato. Mas antes, eu vou colar um pouquinho de fita aqui na boca para não entrar resina dentro dele. Da mesma forma, a gente vai utilizar para cada 100 gramas de resina, 30 gotas de catalisador. Tem que mexer bem para misturar bastante, senão a gente não vai ter uma secagem boa da resina. Como o nosso rotor não tem rosca contrária e o eixo, quando rosqueado aqui e a bomba girar, como ela gira no sentido horário, ela vai tender a desrosquear o eixo. Para isso, a gente tem que utilizar algum tipo de trava-rosca. Eu não tenho nenhum, então eu vou usar super cola na rosca para fazer isso ficar preso aqui. Se um dia a gente quiser tirar, vai ter que esquentar bastante aqui para soltar a super. O que a gente tem que fazer é colocar a super cola na rosca e rosquear rapidamente para dar tempo da gente terminar e aí deixar um bom tempo secando. Já secou a resina da nossa tampa e eu também já tirei a forma. Passei a lixa aqui para tirar umas rebarbas que sobraram. Agora a gente só precisa tirar a fita que está colada aqui. E agora, as duas peças juntas fica dessa forma aqui. A gente já tinha colado o eixo, a cola já secou, esse rotor não vai soltar mais daqui. Eu dei uma mancada aqui na construção da bomba. Quando eu estava fazendo o corpo, antes da resina secar, era para eu ter colocado os parafusos de fixação aqui para secar junto com a resina. Eu até deixei ali o gabarito para a gente fazer e eu acabei esquecendo. Aí depois que secou, eu lembrei que tinha que colocar os parafusos. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer furos com uma broca, colocar os parafusos e colar eles aqui. Foi até bom que eu esqueci de colocar os parafusos aqui, porque o que eu percebi agora? Eu preciso que a saída de água fique para cima. Isso depende muito do jeito que eu vou colocar os parafusos aqui no motor. Então o que eu fiz? Eu já parafusei eles aqui e eu vou medir, furar na bomba. Eu sei exatamente onde que eu ponho os parafusos. Então agora é só eu furar aqui, marcar, furar, para poder colocar ele no lugar. Terminei de fazer os furos e ficou dessa forma aqui. A gente só precisa encaixar o eixo aqui no meio. O que eu vou fazer agora? Ao invés de eu colar esse eixo aqui dentro, deixando a bomba sempre fixa aqui, eu vou colocar um eixo na bomba e um eixo no motor. Os dois vão ser cortados no meio, unidos apenas com uma abraçadeira aqui. Porque o dia que eu preciso tirar a bomba daqui, fica fácil de tirar. Para colocar a tampa, eu vou preparar um pouco de resina, vou passar aqui em volta e aí a gente cola a tampa em cima. Se um dia a gente precisa soltar essa tampa, é só a gente enfiar a chave de fenda aqui, dá uma torcida que a tampa sai com facilidade. A gente limpa a resina e depois pode colar de novo. Eu vou preparar um pouco de resina e deixar ela secando um pouco para ela não ficar tão líquida, para ela ficar um pouco mais dura e não escorrer para dentro da bomba.
colei a tampa da nossa bomba. Agora a gente só precisa montar ela ali no motor. Mas antes eu quero dar uma demão de tinta nela para dar um outro visual e depois a gente monta ali no motor. Fixei o eixo da bomba aqui, pessoal, rosqueei até o fim e da mesma forma que no rotor, eu passei aqui super cola para ele não voltar e não desprender. Aqui na união, eu achei que as braçadeiras que eu tinha ia dar, porém elas são grandes, eu vou ter que comprar abraçadeiras menores. Mas para a gente testar hoje, para me mostrar para vocês o funcionamento, já vai dar tranquilo. Eu vou prender aqui, vou ligar ela e vou mostrar para vocês. Instalei a nossa bomba aqui e esse cano aqui tá vindo do meu lado, ele sai bem aqui. Agora vou ligar a nossa bomba, mas antes eu vou cobrir aqui porque eu vou ligar sem nenhum cano aqui na ponta. Meu Deus! Passou do pé de manga! Ela tá fazendo isso porque a água do tanque ali não fica saindo o tempo todo. Nossa! Chuva! Pessoal, é o seguinte, eu coloquei carga na bomba. Quando eu coloquei peso nela, o motor não aguentou. Por quê? Eu comprei o rotor de 1 CV, como eu tinha dito para vocês. Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre e vi que o impelidor, o rotor aqui que joga água, de meio CV, que é o nosso motor aqui, tá na faixa de 100 mm. E esse que eu comprei é 150. Então esse motor ficou muito fraco para ele. O que eu fiz? Cortei um pedaço. Já que eu não queria comprar outro, vamos fazer o teste para ver se vai melhorar, se a nossa bomba vai bombear água ainda, para ver se o motor vai aguentar agora jogar água mais alto e mais longe, já que a gente diminuiu aqui a força que ele teria que fazer. Vou montar nossa bomba aqui no lago. Para isso eu vou utilizar uma válvula de retenção, vou colocar uma tela na ponta para não entrar sujeira. Coloquei a nossa bomba aqui e eu fiz um pedaço de cano com a válvula, vai ficar dentro da água. E eu vou ligar ele aqui na bomba. A gente tem que colocar água até encher toda a bomba para tirar todo o ar. Agora eu vou colocar esse cotovelo aqui para jogar água de volta lá para o nosso lago. E eu vou ligar a nossa bomba. Bora lá, pessoal, ver o que vai acontecer. Pessoal, acho que agora a gente achou a configuração ideal da nossa bomba. Olha só que top, galera. É muita água. Ficou muito show mesmo. Minhas considerações sobre a bomba, pessoal. Se você quiser montar, tem que comprar um impelidor, o rotor ali da bomba, sempre menor. Aconselho comprar um quarto de CV a meio CV, tendo em vista que o de 1 CV é muito forte. Um motor de meio CV não conseguiu rodar. Claro, não existe almoço grátis, já que quando a gente estava com o rotor de 1 CV, saía um tubo de 50 cheio. Porém, o motor não aguentava. Chegava um determinado momento que a amperagem subia, ele esquentava. Então não adianta, vai queimar o motor, tem que fazer a coisa certa. Então, um rotor de meio CV ficou top. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Se você gostou do vídeo,
Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.